Olá, bom dia, sétimo ano. E aí, preparado para mais uma aula de ciências? E aí, vamos continuar a nossa aulinha anterior. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia dar continuidade hoje no restante do capítulo 8 sobre os vírus. Eu falei para vocês que o vídeo ficou muito extenso, outro vídeo anterior. Então, eu dividi esse capítulo para dois, lembra? Então, a gente vai continuar agora, tá bom? Bem, na outra aula a gente falou tudo sobre os vírus, foi isso? Então, hoje a gente vai falar das viroses, doenças causadas pelos vírus. A gente conheceu como o vírus ele ataca nas células do nosso corpo, a gente viu como ele age, né? Como ele surge no nosso organismo. Agora a gente vai ver um pouquinho, né? Um resumozinho de cada virose que ele transmite. Então, os vírus são capazes de causar doenças tanto em animais quanto em plantas. Sabiam disso? Então, vamos falar da primeira virose, que é a gripe. Gente, a gripe é uma virose que muitas vezes a gente, dependendo do nosso organismo, a gente nem sente muito. A gente gripa, mas passa rapidinho porque o nosso organismo mesmo trata de expulsar o vírus, né? Mas a gripe, ela é uma doença infecciosa, né? É uma infecção das vias aéreas causadas pelo vírus da influenza, certo? E sua contaminação dá-se principalmente por gotículas de saliva, certo? Contendo o vírus e a pessoa que está infectada, né? Quando fala com você, a pessoa ela solta gotículas no ar. Essas gotículas ela fica no ar e a pessoa que tiver com imunidade baixa, a pessoa pode adquirir. Por isso a importância do uso da máscara, né? Porque essa doença que a gente está vendo aí acontecendo, essa pandemia toda, no mundo todo, é uma doença, né? A Covid-19, né? A coronavírus, é uma doença bem parecida com a gripe, só que é o vírus da, da Covid-19, ele é muito mais evoluído, né? Ainda não se tem a cura, não se tem a vacina, ainda está investigando esse vírus, ainda está tentando se fazer a vacina para poder haver a cura, mas de imediato os sintomas é início, né? No início da doença, sintoma mesmo da gripe. O contágio é o mesmo contágio da gripe. Então, a gente tem que usar máscara para evitar o contato com essas gotículas que saem da nossa boca quando fala. E se alguém tiver contaminado, muitas vezes nem sabe, pode falar perto de você e você adquirir essa doença. Então, a gripe ela causa calafrios, febres, dor de cabeça, dores musculares, generalizada porque no corpo todo, e pode ser prevenida com a vacinação. Tem a vacinação da gripe, certo? A gripe comum. Porém, a da coronavírus ainda está em estudo, né? Ainda está em testes e ainda não temos. E o pior, que a gente não tem nem noção de quando essa vacina vai ser criada. Sim, aí aqui eu tenho uma imagem para vocês de uma pessoa com gripe, né? Ó, vê só. Só fica acabada, né? Se for uma gripezinha, nem tanto, mas se for uma gripe fera mesmo, dessa que deixa o corpo todo dolorido, a pessoa fica acabada. Tá bom? Deixa eu colocar aqui essa imagem, tá bom? Da gripe. Vamos lá. Vamos para a próxima, que é a dengue, certo? A dengue, ela é uma infecção causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. E a fêmea, ela põe seus óvulos num depósito de água, né? Um depósito de água e esses ovos que a fêmea põe, ele fica agindo, vive na água durante mais ou menos uma semana. Aí depois de uma semana, esses óvulos ele vai se formar larvas, né? E essas larvas vão se tornar um mosquito adulto, pronto para atacar, né, sua vítima, prontinho para ir lá e picar sua vítima. Então, por isso, gente, é importante que a gente tenha muito cuidado com água parada na nossa casa, né? Sempre tem essa campanha todo ano. Esse ano não está tendo muito porque as pessoas estão muito preocupadas com a coronavírus e está esquecendo um pouquinho da dengue, mas a dengue ela existe, a gente tem que ter cuidado com água parada na nossa casa, garrafa sempre de boca para baixo, né? Não ter nunca recipiente com água parada, as águas, os reservatórios de água sempre tem que ter tampado, né? Para não criar
o vírus para o mosquito não se alastrar, e o mosquito ele pica a gente. Se ele picar a gente e eles não tiver contaminado, então não faz nada, vai dar só uma coceirinha normal como uma mordida de mosquito. Mas se o mosquito tiver contaminado com o vírus da dengue, então já vai transmitir para a gente. Então, a dengue, os sintomas da dengue são dores intensas, né, nos músculos e nas articulações, febre alta e dores nos olhos, e às vezes sai mancha na pele. Nem todos os casos sai mancha na pele não, mas geralmente em algumas pessoas sai também a manchinha vermelhinha na pele. Existe também um caso mais grave da dengue, que é a questão da febre hemorrágica, quer dizer, da dengue hemorrágica, né? Nesse caso, a pessoa tem que ser hospitalizada imediatamente para o tratamento. Por quê? Porque com uma dengue normal, né, que causa esses sintomas aí de dores fortes, febre, você pode ser cuidado tomando a medicação para os sintomas, para febre, para dor no corpo, e tendo repouso, você pode se recuperar em casa mesmo. Mas se for hemorrágica, tem que ir para o hospital, tá certo? Deixa eu ver aqui. A outra doença é a síndrome da imunidade adquirida, que é a AIDS, né? Uma doença perigosa, uma doença que leva à morte, uma doença que não tem cura, tem tratamento para a pessoa ter uma vida melhor. Mas cura de verdade não tem. Ou seja, é uma doença grave que ela atinge o sistema de defesa do organismo. Olha, gente, ela vai no sistema de defesa do organismo. Olha o perigo. Ela vai tornar o seu corpo indefeso. Se o seu corpo não tem defesa, se as defesas do seu corpo está lá imune, está lá morta, digamos assim, pelo vírus, está incapaz de fazer sua função no seu organismo, então você vai estar com o corpo já à deriva, né? O corpo vai estar lá e qualquer gripezinha pode lhe levar à morte. Se você está com o vírus da AIDS, uma gripe pode levar à morte. Você nunca morre, porque nunca no laudo de uma morte por conta da AIDS diz assim, que morreu pela AIDS. Nunca é pela AIDS. Por quê? Porque é pelo que causa, por uma gripe, você pode morrer por uma pneumonia, por uma gripe, mas foi por quê? Porque a AIDS, ela deixou seu corpo indefeso, aí a gripe ficou como se fosse uma doença grande e você vai lhe matar, né? Porque o seu corpo não tem as defesas, está indefeso, então qualquer coisinha pode levar o paciente à morte, tá certo? Ele está invulnerável, está vulnerável demais para adquirir a doença, certo? E o tratamento, cura mesmo, não tem, né? A gente sabe que existe coquetéis, prevenção é o mais importante, é a prevenção, né? A transmissão do vírus da AIDS, ele geralmente é em relações sexuais, né? Sem prevenção, sem o uso da camisinha, que é importante o uso da camisinha para evitar esses tipos de doenças. Também a transfusão de sangue, você pode pegar a doença. O contato com a pessoa, por exemplo, num beijo. Um beijo normal pode não pegar a doença, mas se a pessoa está com a afta na boca, pode passar o vírus para você. Então, assim, importantíssimo mesmo, geralmente é mais pela relação sexual. Então, o uso da camisinha é muito importante. Então, a AIDS ela é uma febre, causa febre, dor de cabeça e cansaço. Com o avanço da doença, dos sintomas, aí vai aumentando os sintomas. De início, a pessoa parece que está gripada, corpo cansado, gripado, com febre. Mas aí se a pessoa não cuidar, não procurar saber o que realmente tem, essa doença ela vai aumentar. Né? Ela vai se tornar cada vez piores os sintomas e levando até a morte. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui o da dengue, né? O mosquito da dengue, que é o causador da doença. O Aedes aegypti. Se eu colocar aqui. Aí agora vem o símbolo da AIDS. Sempre que você vê esse lacinho aqui, ó, é o símbolo da AIDS. Bom, deixa eu colocar esse símbolo da AIDS aqui. Eita, isso aí em pé. Deixa eu colocar esse aqui mais pra cá. Tá bom? Ok, beleza. Então vamos lá, vamos para outra virose, né? Outras viroses também que existem, também outros tipos de virose. A primeira delas é a catapora, também conhecida como varicela.
É uma doença contagiosa e que é transmitida pelo contato direto com o indivíduo contaminado ou pelo compartilhamento de utensílios. Ou seja, é uma doença que é contagiosa. Geralmente os vírus são doenças contagiosas que pegam no ar, no contato. Se uma pessoa está infectada, tiver contato com você, dá um abraço, conversa, né, solta gotículas, você pode adquirir uso de utensílio, se você usar a roupa da pessoa, você tomar água no mesmo copo, né, comer no mesmo prato, você pode pegar essa doença, por isso tem que ter o maior cuidado com as pessoas de casa, para que as pessoas também não adquiram essa doença, tá bom? É importante também ter cuidado com a febre, né, porque como dá muita febre alta, uma medicação para controlar a febre, tem que tomar muito líquido, né? Higienização saiu. É muito importante para que você não contagie outras pessoas. A catapora, ela tem febre altas, bolhas na pele intensa, coceira, né? Coceira intensa. Ou seja, se vocês perceberem, as viroses, elas sempre vêm com febre. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando o vírus entra lá na célula, quando entra lá no organismo, as defesas do corpo vai logo em cima, rodeia o vírus, causando infecção, causando a febre. Aí as outras células se ligam e mandam mais defesa para o corpo para tentar expulsar esse vírus do corpo. Então, quando a pessoa sente febre, geralmente é um sintoma de uma virose, né? É um sintoma de alguma doença. E o corpo tá gritando, né? A defesa do corpo está dizendo que ali está tendo uma infecção. Então, geralmente as viroses vêm com febre, todas têm febre. Febre muito alta, as bolhas na pele, né? E uma coceira intensa. Eu já tive catapora, inclusive eu estava trabalhando já na escola, e Inês mandou para casa, porque os professores ficaram tudo com medo de pegar essa doença. Então eu fiquei uns dias em casa, né, de molho, porque tem que ter repouso, tomar muito líquido, uma coceira horrível, a quintura é triste, porque quando esquenta que coça, né, aqui em casa meu esposo pegou, né, eu avisei, não chega perto de mim, ele chegava, pegou, quando eu fiquei boa, ele pegou. Mas vamos lá. Cachumba é outra virose também. Deixa eu mostrar aqui a catapora. Tá aqui, ó. Fica cheio de bolhazinha o corpo. Cheio de bolhas. Deixa eu colocar aqui essas bolhas. Quer dizer, esse menino que tá com bolhas. Cachumba. O cachumba é uma virose contagiosa e é conhecida como papeira. Quem nunca teve papeira, minha gente? Difícil. Quem não teve, ó, aguarde que pode ter. Então, a papeira, ela ataca as glândulas salivares, né? E ela deixa ela inchada. Taca aqui, ó. Cadê? Eu tenho uma imagem aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Chama de papeira porque é como se fosse no famoso papo. Tá vendo? Aqui, ó. Inchada aqui. Tá vendo? Esse camarada aqui deu só de um lado, pelo jeito. Que ela pode dar de um lado e pode dar dos dois lados de uma vez. Ou dar de uma vez de um lado, quando você fica boa, com um tempo, dá do outro lado. Então, no homem, né, é um grande perigo a cachumba no homem. Por quê? Porque se ele não cuidar, pode afetar as glândulas do testículos. É o chamado quando diz assim, a cachumba desceu. Quando diz isso é porque ela pegou peso, ele não teve repouso, então vai para os testículos, as glândulas do testículo vai ficar inchado, né, vai ficar com uma inflamação, e isso pode causar infertilidade, ele não pode não ter mais filhos, né, por conta dos espermatozoides que não produz, e pode causar até impotência, quer dizer, um perigo, né, o homem pegar catapora, todo repouso é válido, tá bom? A catapora, cadê ela? Tem febre alta, como sempre a febre, né? Febre alta, bolhas na pele, a cachumba. Tem inchaço, né, que incha as glândulas, o país. Febre, indisposição e pode tornar o ato de engolir dolorido, né? Quando a gente vai engolir, dói a garganta, né? Porque as glândulas estão inchadas, quando você dá o gote, aí dói, né? Não é bom não. Já tive, não gostei muito não. Deixa eu colocar aqui esse camarada.
Pronto. Vamos lá. Vamos para a próxima virose. Poliomielite. É uma doença grave que atinge principalmente as crianças. Pode também ter nos adultos, mas geralmente é mais nas crianças, né? O vírus, eles atingem o sistema nervoso, vai lá no sistema nervoso da criança, destruir as células nervosas, levando à paralisia. A criança, ela pode ficar sem poder andar. Ela pode ter uma paralisia, às vezes a criança é normal, brinca, corre, normal. De repente pega uma poliomielite e causa paralisia, então ela não anda mais, nunca mais na vida. Né? Muitas pessoas adultas que não andam, que são deficientes, é por conta que quando criança teve a paralisia causada pela poliomielite. Né? Então o contágio pode ser pelo ar, gente, pode pegar pelo ar, porque é um vírus, né? Pelo contato com a secreção de indivíduo contaminado, ou seja, gotículas, secreções, pelo contágio das pessoas que você lidar com a pessoa que tem, você pode pegar. Então tem que ter o maior cuidado. Então a poliomielite, ela tem febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, vômitos, diarreia e prisão de ventre, entre outros. Eu vi lá uma pesquisa que causa um monte de coisas. Tem aqui, ó, a criança, né, que teve a doença e está fazendo fisioterapia para ver se melhora os movimentos, porque dificilmente volta a andar. Então, poliovírus, ele destrói as células nervosas da medula, porque ele vai lá na medula, gente. Aí na medula espinhal, pronto. Aí é uma coisa meio que gravíssima, né? Então, leva à perda da massa muscular e à paralisia. Então, perde a massa muscular. Então, é uma doença grave, gravíssima. Tem que ter muito cuidado com as crianças para não pegar esse tipo de doença. Febre amarela, também uma doença grave, minha gente. A febre amarela é uma doença viral que pode acontecer em vários órgãos do corpo, né? Sua forma, ela tem duas formas, uma silvestre e uma urbana. A silvestre, ela pode ser transmitida através do mosquito Sabetes. Acho que é isso aí, Sabetes. E na forma urbana, pelo Aedes aegypti. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele pode causar tanto a dengue, certo? Quanto a febre amarela. Isso na cidade, certo? Porque na zona rural, é esse outro mosquito aqui, que também transmite. Ou seja, é dois tipos de mosquito que tem. Esse Sabetes e o Aedes aegypti. Então, tem que prevenir. Qual a prevenção? Usar repelente. É importante a gente sempre usar repelente, porque o mosquito, ele não vai lhe picar. Eu não sei por que ele não gosta do cheiro do repelente, né? Quando vem, corre. Então, a febre amarela, ela dá febre altíssima, né? Febre muito alta, calafrios, dor de cabeça e pode até paralisar os rins. Tem alguns sintomas, mas os sintomas quando está na fase bem avançada, né? Que já está, a pessoa não cuidou logo, ou quando veio perceber já estava tarde demais, pode paralisar os rins. Aí se chegar ao ponto de paralisar os rins, com certeza a pessoa morre, né? Porque o rim não pode parar de filtrar o sangue. Então, dei aqui a imagem para vocês também. Entenda a doença. Aqui, ó. O ciclo. Tá vendo? Tem um animal. No silvestre, tem um animal. Tá vendo? Aí o mosquito picou o animal. Aí depois picou. Ele se contagiou com o animal. Então, passou pro homem. Na cidade, tem o Aedes aegypti. Tá vendo? Na cidade ele passa de uma pessoa para outra, porque no silvestre ele vai picar o animal que está contaminado e picar a pessoa. Na cidade vai pegar uma pessoa contaminada, vai picar e vai passar para outra pessoa que não está contaminada. E a pessoa vai com o corpo, fica com o corpo todo amarelado, né? Por conta da doença. E, deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Próxima doença, também uma doença
perigosa, mas que a gente, tendo certo cuidado, evita, que é a raiva, né? A raiva é uma doença muito grave que ataca também o sistema nervoso, né? A pessoa fica enraivado, né? Então, pode causar até a morte, certo? É transmitida pela saliva dos cães, dos gatos e dos morcegos, ok? Desde que eles estejam contaminados com a doença, né? Eles já estejam com a raiva. Se for uma saliva do cão, do gato, do morcego, que não esteja com a doença da raiva, não vai fazer diferença nenhuma, não. Mas se ele tiver contaminado com a raiva, aí sim é que passa pra gente. Por isso a gente deve, gente, nunca esquecer de vacinar os nossos animais de estimação. Vamos vacinar nossos cães, nossos gatos. O morcego não, né? Porque a gente não vai criar morcego. Mas os gatos e os cães que a gente tiver na nossa casa, vamos vacinar contra a raiva. Porque a gente não vai estar só protegendo o nosso animalzinho, mas também vai estar se protegendo, né? Para não pegar essa doença tão grave. Vamos ver o que essa doença causa. Alguns sintomas: fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite ou tonturas. Ou seja, a pessoa fica com fadiga, a pessoa fica com febre, a pessoa fica com mal-estar, vômito. Gente, agora lembrando uma coisa. Se a pessoa for mordido por um desses animais, às vezes a doença dá na hora da mordida. Então, quando a pessoa for mordida, esse animal tem que ficar sendo observado durante 10 dias. Se o animal não manifestar nenhum sintoma da doença, então porque ele não deu a raiva, então não transmitiu para você. Mas se ele, depois de 10 dias que ele lhe morder, tiver com a doença, ele vai se manifestar e vai ficar doente, podendo até morrer também. Então isso é muito perigoso. Claro que você não vai esperar 10 dias para tomar a vacina. Se você for mordido pelo animal, você tem que correr, né, para o posto de saúde, para a unidade de saúde, para tomar vacina contra a raiva, para você não desenvolver o vírus no seu organismo. Vamos para outro do... Ah, não, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o animal. Aí aqui. O vírus da raiva causa paralisia e morte nos homens e animais. Aqui o cachorro tá com raiva. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos para a próxima doença. A próxima virose, que é a rubéola. Tá bom? É uma doença mais presente na infância, certo? Ela é sempre mais na infância, né? Depois que você é vacinado, aí não é mais difícil o vírus se desenvolver no seu organismo. Mas é sempre mais na infância. E é transmitida pelo contato com pacientes infectados. Sempre, gente, pode observar que doenças com viroses, doenças causadas por vírus, sempre são com doenças contagiosas. E você pode transmitir a outra pessoa, tá bom? Pode ser prevenida por meio também de vacinas. Geralmente, tá vendo? As doenças causadas por vírus geralmente são prevenidas através de vacinas. Por isso que a gente precisa tanto de uma vacina urgente para coronavírus. Porque é um vírus, então precisa se desenvolver uma vacina para nos proteger e a gente poder voltar a ter uma vida normal, né? Eu espero estar enganada, mas para se ter uma vida normal hoje, precisa da vacina do coronavírus. Vocês não acham? Para a gente poder ter paz no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente precisa dessa vacina. Então, é preciso ter muito repouso e tomar medicação para controlar a febre, né? Porque dá muita febre. Vamos lá, o que causa? A rubéola. Febre, agora é uma febre mais baixa, né? Mas a gente tem que ter atenção. Surgimento de gânglios linfáticos e de manchas rosadas pelo corpo. Então, o corpo fica uma mancha rosada e que a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Deixa eu falar logo também do sarampo, porque a imagem que eu consegui tá com as duas doenças, com os dois sintomas aqui. Então, o sarampo é uma doença contagiosa e ela é transmitida diretamente do paciente contaminado. Como sempre, um contagia o outro. Porque é um vírus, é uma doença causada por vírus. Então, o vírus ele transmite de uma pessoa para outra. Então, e como é que a pessoa transmite? Por meio da secreção expelida, ou seja,
as gotículas que saem da nossa boca, pode ficar no ar e contaminar outra pessoa. A prevenção, vacina. Temos que nos vacinar. Então, como aqui não coube mais, eu vou falar para vocês mesmo, normal. Então, o sintoma do sarampo é febre, conjuntivite, manchas avermelhadas pelo corpo. E a prevenção à vacina. Quando criança, eu também tive o sarampo, né? Aqui, ó. Aí aqui tem as crianças com sintomas de sarampo e com sintomas de rubéola. As duas crianças aqui se acabando de chorar, as bichinhas. Deixa eu botar aqui. E temos também a varíola. É outra virose. Ela é caracterizada por bolhas cheias de pus. Imagine você tá com o corpo cheio de bolhas com pus. Ai, que dor. E depois vai ficar a mancha no corpo, né? Então, determinados póstulos. Então, essas bolhas de pus chama-se de póstulas. Ela fica por todo o corpo da vítima. Todo o corpo. E ela é transmitida também pela saliva do paciente contaminado. Ou seja, contato com a pessoa, né? Falando com você, a saliva pode espingar em você, ou simplesmente as gotículas que ficam no ar pode passar para você, certo? E o cuidado também é vacina. E a varíola, o sintoma da varíola é febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. A prevenção, vacina. Tá vendo? Sempre a vacina tá lá, ó, para nos proteger. Aqui tem uma imagem de 2 garotos. Tá vendo? 2 garotos. Um tomou a vacina e o outro não. Então, mesmo que você tome a vacina, você pode até pegar a doença da varíola, mas vai pegar com sintomas fraquinhos. Tá vendo que esse menino aqui, ele teve poucas bolhas. Já esse, ó, como ficou? Cheio de bolhas. Por quê? Porque não estava com o corpo protegido pela vacina. Então, ficou, imagina se essas bolhas no corpo cheias de pus. Ai, meu Deus, é horrível, não é não? Coitado do menino, bichinho. Deixa eu colocar ele aqui. Fica aqui, menino. Vamos lá. Depois da varíola, vamos falar de outra doença também, gente, muito grave, que é a hepatite. A hepatite é uma doença gravíssima. É uma doença que ataca o fígado. Já sabe que realmente derruba o sujeito, não é não, gente? Então, ela é transmitida por água, alimentos contaminados, transfusão de sangue, relações sexuais e materiais cirúrgicos contaminados, certo? As mais comuns são hepatite A, B e C, certo? E que ela corresponde, os sintomas vai depender dos diferentes tipos de hepatite. A hepatite A ela tem um certo sintoma mais forte, ou a hepatite B já vem outro sintoma mais forte ainda, e a hepatite C já está bem avançado. Quando chega na hepatite B, já está digamos assim, no patamar bem avançado da doença. Só existe vacina para 2 tipos de hepatite, para hepatite A e para hepatite B, certo? Existe para esses 2 tipos de vacina. Você controlando ela na A e na B, você não vai evoluir para uma C. Por isso que é importante que a pessoa cuide logo. Então, o indivíduo que está contaminado com a hepatite, ele vai apresentar olhos e peles amarelados, vômito, febre, dores de cabeça e no músculo, entre outros. Gente, eu já conheci uma pessoa que ela teve hepatite. A dela foi hepatite B, se não me engano, foi a B. Ela ficou se sentindo muito fraca, ela disse que não tinha força para nada, não tinha vontade de fazer nada. Então, a cura foi muito dolorosa, porque ela disse que não podia comer nada de gordura. O feijão que ela comeu era um feijão macaça, porque não tinha muita massa. Então ela sofreu muito, mas graças a Deus ela encontrou a cura. Mas muitas pessoas não têm as condições necessárias de ter um tratamento legal, pode levar até a morte, tá
bom? Então, tudo melhor é a prevenção. E a prevenção melhor que tem é a vacinação. Vamos lá, vamos para outra virose, que é a papiloma vírus humano. Gente, já ouviu falar no HPV? Com certeza ouviu sim, né? Que teve vacina até na escola contra essa doença. Vamos falar um resumozinho do HPV. Então, essa doença, ela vive na pele, certo? Ela vive na pele, na mucosa da vagina, certo? É uma doença que ataca como é que se diz? A área genitais. Então, na pele da área da vagina, no colo do útero e no pênis, no caso dos homens, tá? Pode estar associado também ao câncer do colo do útero. Veja que doença grave. Lembra que quando essa vacina chegou lá na escola, muitos de vocês não queriam tomar, com medo de tomar essa vacina? Então, a prevenção já está disponível nos postos de saúde e no uso de preservativos em todas as relações sexuais. Gente, no posto de saúde já tem a vacina, certo? A pessoa se previne isso usando, né, se prevenindo usando preservativos, para quem já tem um ato, e a vacina, a vacinação. É muito importante tomar a vacina. Gente, essa vacina foram... os estudos comprovaram que alguns anos atrás houve muita morte, né, por conta do câncer do colo do útero, né, dessas doenças causadas por esse tipo de doença, né, do HPV. Então, criou-se essa vacina já para vacinar as crianças na puberdade, né, na adolescência. Para quê? Para prevenir o caso no futuro a criança venha desenvolver esse tipo de câncer. Se ela se preveniu quando criança, na época da puberdade, ela não vai desenvolver essa doença. É uma prevenção. Então, não pode de jeito nenhum deixar de tomar essa vacina, certo? Porque você nunca sabe se vai evoluir essa doença ou não. Se vai pegar essa doença no futuro ou não. Então, em muitos casos, não aparecem sintomas. Tem esse caso também, viu, gente? Em muitos casos não aparece sintoma. O indivíduo pode estar contaminado e nem sabe. Então, ele pode contaminar outra pessoa sem saber. Às vezes, quando o sintoma vem aparecer, já é no estágio final. A pessoa morre. Não tem jeito, não tem cura. Então, é importante que a pessoa se previna. Por isso, a mulher, ela tem que fazer os exames